galera, esse é o capítulo 259 de Jujutsu Kaisen, onde simplesmente, mais uma vez, Ryomu Sukuna mostrou que realmente é o verdadeiro rei dos votos e dos pactos. Não, pera, é o rei das maldições? Na verdade, eu acho que é o rei dos votos, pois mais uma vez ele faz o impossível acontecer e acaba eliminando um personagem extremamente importante para fandom de Jujutsu Kaisen. Mas, em compensação, outro personagem acabou aparecendo. Não é o que você está pensando, já adianto para vocês que não é o Satoru Gojo. Então vem comigo hoje conferir tudo que aconteceu nesse capítulo 259 de Jujutsu Kaisen. Mas antes, já se inscreva aqui na Central do Nerd, pois nós vamos trazer mais spoilers do capítulo completo de Jujutsu pra vocês. Então se inscreva pra você não perder mais nada. Então sem mais enrolação, galera, bora ver aqui o que aconteceu nesse capítulo, que foi insano. Mas antes, vamos recapitular um pouquinho. O Sukuna tinha feito o seu santuário malevolente, a sua expansão de domínio com um voto, beleza? E em seguida, ele fez o seu Fuga, a verdadeira flecha de fogo, que é extremamente poderosa. Então, geral tava se perguntando como eles iam conseguir sobreviver a esse ataque tão mortal. E eu acabei acertando, a gente fez uma teoria aqui de quem eles iriam sacrificar para os demais feiticeiros acabarem sobrevivendo. Tá aqui em cima no card. Mas antes de falar quem foi esse cara, a gente começa com um flashback do Itadori, do Kusakabe e também do próprio Choso, explicando como funciona a manipulação de sangue. Pois eles só tinham um mês para explicar pro Itadori e ensinar ele, pois teria que enfrentar o Sukuna. E somente a força física do Itadori não seria o suficiente, então ele teria que ter mais cartas na manga. Tipo, tinha uma cena tão engraçada, cara, que tipo, o Kusakabe tá explicando como funciona realmente a supernova do Choso, e o Choso fica tão com ciúme que fala assim, cara, pergunta pra mim, eu sou seu irmão, então pergunta pra mim sobre a supernova. Foi muito engraçado essa cena, mas infelizmente, já sabem, né, o rei dos votos, o rei, rei das maldições, na verdade, conseguiu fazer algo inexplicável, já que para usar o Fuga, ou a flecha de fogo, o Sukuna, ele fez o seguinte: ele tem que abrir o destinchar, também o desmantelar, para que o Fuga possa ser aberto. Só que essa flecha de fogo no estado atual do Sukuna é muito ruim, tem uma área de efeito limitada, mas para corrigir esse detalhe, Sukuna simplesmente fez um voto em si mesmo. Qual foi esse voto? É basicamente só pode usar o Fuga se tiver muitos oponentes contra ele, ou quando ele usa dentro do seu domínio. Graças a esse voto, todos os nerfs que ele recebeu foram negados, e com isso a expansão de domínio dele, mesmo durando somente 99 segundos, foi em seu auge máximo, e também a sua flecha de fogo foi na sua potência máxima. Assim, quem estivesse perto seria desintegrado, ou até mesmo viraria churrasquinho durante esse ataque explosivo do Sukuna. A gente deve ter a Uralme cantando vitória, falando que a vitória é nossa. E com isso a gente vê um raio de destruição gigantesco, tudo sendo destruído com essa flecha de fogo, que é extremamente poderosa. Conseguiu derrotar o próprio Jogo, que é o mestre das chamas, e também o próprio Mahoraga, que é extremamente resistente e que precisava ser destruído com um único golpe, e a flecha de fogo foi isso. Então, como os feiticeiros iriam sobreviver a esse ataque? Então simplesmente Choso se sacrifica para salvar todo mundo, exclusivamente o Yuji Itadori. Ele fez tipo uma armadura ou um campo de sangue, na verdade uma barreira de sangue, para proteger o seu irmão mais novo. Mas antes disso, tem uma explicação muito interessante do narrador durante a luta do Satoru Gojo vs Sukuna, do porquê o Sukuna não utilizou então o Fuga contra o Gojo na disputa de domínios, que na verdade seria meio que inútil contra o Gojo, já que ele fez várias alterações na barreira da sua técnica da expansão de domínio. Então o Fuga não estaria na sua capacidade máxima, e o Gojo simplesmente poderia defender ou com seu Mugen ou também usando o azul para fugir desse ataque, então seria inútil contra ele. Então vemos o Choso sacrificando realmente para salvar o Itadori, falando que ele queria deixar de ser inútil, já que em treinamento ele não pôde ajudar tanto assim o Itadori. Mas cara, ele realmente ajudou demais o Itadori desde o começo que ele apareceu na obra. Então a gente veio mais um flashback mostrando o Choso pedindo desculpa ao Itadori por não ser tão útil nos seus treinamentos. Fica muito orgulhoso do Itadori por conseguir aprender tão rápido assim a técnica de reversão de feitiço tão rápido assim. Um momento muito insano entre irmãos de verdade, meio que como fosse uma despedida, meio que o Choso estava
prevendo que ele poderia morrer nessa batalha contra o Sukuna. Isso realmente acontece, a gente vê o corpo dele todo queimado por causa da flecha de fogo e meio que se desintegrando depois que ele fez a sua barreira de sangue. Ele meio que agradece o Yuji por ter sido o seu irmãozinho. E assim nós vimos a morte do Choso, ele se sacrificou para salvar todo mundo, inclusive o próprio Itadori. E mais uma vez o Itadori vê alguém querido por ele acabando morrendo mais uma vez diante dos seus olhos, sem poder fazer nada. Isso aconteceu com Nanami, Nobara, o próprio Megumi. Ele não conseguiu impedir o Sukuna de roubar o seu corpo, mas infelizmente ele não conseguiu mais uma vez. E com isso, já sabe, né, ele tá full pistola e vai querer arrebentar muito o Sukuna. Vai aparecer ele contra o Mahito lá quando tá full pistola, então muito provavelmente ainda essa luta vai muito longe ainda. O Itadori começa a perguntar: cadê o pessoal? Será que eles morreram também? Mas na verdade, quem salvou eles não foi o Choso, mas sim o próprio Aioi todo. Sim, ele está de volta e tinha um plano em mente. Ele poderia usar sua técnica de energia amaldiçoada lá, que consegue trocar as pessoas de lugar. Eu não consigo falar o nome, infelizmente. Eu acho que é Bugyug, acho assim que se pronuncia. Juntamente com os corvos da Mei Mei, ele conseguiu tirar todo mundo a tempo. Se eles estão vivos ou não é uma outra história. É que ele mesmo diz que talvez todos estejam bem. E por que ele não contou esse plano pro Itadori? E simplesmente o Sukuna poderia desconfiar, já que os dois ficaram tanto tempo juntos. Ele poderia lembrar da técnica amaldiçoada do Aoi todo. Então por isso que ele manteve todo o seu plano em segredo junto com a Mei Mei. Mas lembrando, ele fala que talvez todos estejam bem. Alguém pode ter morrido durante essa flecha de fogo do Sukuna. E falando no Sukuna, ele recebeu mais um nerf, já que ele expandiu seu domínio e ele utilizou a flecha de fogo. Então isso dificultou ainda mais a sua liberação de energia amaldiçoada. Então os feiticeiros agora, finalmente, depois de tanta luta, tanta batalha contra esse cara, eles têm uma ótima vantagem, já que o todo está lá para ajudar o Itadori. Igual foi lá em Shibuya contra o Mahito, eles têm uma ótima oportunidade de finalmente conseguir libertar o Megumi do Sukuna, já que agora ele está com baixa liberação de energia amaldiçoada e o todo é muito chato com a sua técnica amaldiçoada. Mas nada que o Rei dos Votos e também dos pactos vinculativos possa resolver essa questão, já que, cara, tudo que ele faz agora é com votos e ninguém consegue impedir ele. Tipo, esses nerfs que ele recebeu em troca dos votos são mínimos, então ele ainda pode recuperar sua energia amaldiçoada desferindo vários flashes negros também, e com isso, consequentemente, recuperar sua energia amaldiçoada reversa. Mas eu ainda acho que o Sukuna vai ser derrotado, mas vai demorar muito ainda. Tenho certeza que esse cara tem um plano B. Depois de tudo que ele passou, ser derrotado assim pro Itadori e pro todo vai ser um pouquinho decepcionante. Eu tenho certeza que tem alguma carta escondida ainda. Tanto que a Ural me falou que a vitória seria deles. Então muito provavelmente ele tem realmente um plano, uma técnica secreta mais poderosa que o Flecha de Fogo. Seria muito insano, mas infelizmente o capítulo 260 só vai ser lançado no dia 23 de maio. Mais uma vez vai ter uma semana de pausa, então a gente vai ter que esperar mais uma semana para ver o desfecho dessa batalha que tá insana. Tá chegando ao seu clímax final. Será que o Gojo vai voltar para ajudar os seus feiticeiros, os seus alunos? Eu não sei, tomara que ele volte, já que ele também pode fazer votos vinculativos. Ou isso é uma exclusividade do Sukuna? O cara só faz votos para sair por cima. Aquele ciclo lá que todo mundo, tipo, ganha destaque no Jujutsu, bate no Sukuna e em seguida ele acaba morrendo. Tá se concretizando mais uma vez, consecutivos, e tem alguns